Olá, começa agora mais um programa de destaques e a gente começa falando que a partir desta quarta-feira, agora dia 30, a campanha Fortaleza Liquida chega à sua 14ª edição e sobre essa ação e muito mais eu converso aqui no estúdio com Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado também ao seu telespectador, né, que é o motivo maior de passar essas informações, ter essa interação exatamente com o público. Eu fico muito satisfeito de poder estar aqui, partilhar com você e com o seu público ouvinte sobre o Liquida e outras histórias que a gente possa se reportar sobre o varejo, sobre o comércio, né, que isso é muito importante para todos nós. Pois é, e aí a gente tem já agora quarta-feira, né, essa ação Fortaleza Liquida já na 6ª edição. O que a gente tem de novidades para essa edição de 2023? Já é a 14ª edição, né, como você muito bem frisou, e nós estamos com mais de 6.000 lojas entre matriz, filial, todas cadastradas. Já é o 14º evento e participando loja de shopping centers, os shopping centers todos aderiram à campanha. É um momento muito rico em razão disso, as lojas de rua, de centro, de bairro, enfim, é uma grande festa para o varejo e também para o consumidor. A grande novidade deste ano é a raspadinha, porque em razão do telefone celular, a instantaneidade das coisas, né? Então, as pessoas querem não só aquele prêmio que você vai dar no final da campanha, mas também aquele ali instantâneo. Então, nós temos R$50 mil distribuídos nessas raspadinhas, onde o consumidor tem a oportunidade de ganhar na hora R$100, R$200 e R$500. E essa instantaneidade dá assim, mais uma velocidade, dá um cunho assim, mais de vontade de participar e tal. E por sua vez também, aí depois dessas raspadinhas nós temos um prêmio maior, né? Que é um automóvel e também caminhões em prêmios. Isso aí fica para o dia 19 de setembro, onde vai ser o sorteio lá na CDL, 11 horas da manhã. E do ponto de vista comercial, esse Liquida, ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é você, consumidor, que está assistindo agora, pode atingir o seu sonho de consumo, que é ganhar, né, um automóvel, como também caminhões em prêmios, né? Isso é um grande sonho do consumo, de todas as pessoas, de todos nós somos consumidores. E o outro também é para o comerciante, né? Aquele empresário que está participando, que está nos vendo agora aqui, ele tem que ajeitar a loja dele, enfeitar, entrar no clima, para que o consumidor tenha a oportunidade também de fazer compra na sua loja. E o lojista, ele tira a oportunidade que ele tem de tirar aquela mercadoria da prateleira, que não conseguiu vender no Dia das Mães, namorados, pais, e agora é o momento, porque o setembro, ele não tem apelo comercial, como teve maio com mães, junho com namorados, julho com férias, agosto com pais, setembro não tem. Então nós temos que motivar. Por essa razão é que a campanha ela vai do dia 30, né, de amanhã até o dia 6 de janeiro. E aí o lojista tem condição de tirar aquelas mercadorias que não vendeu nesse período das prateleiras, ele se capitaliza e faz suas compras para o final do ano. Então, para o lojista é uma grande oportunidade também. E o consumidor não conseguia, ele namorava com aquele produto, ele queria comprar aquele produto, mas ele não estava em condições em razão do preço. E agora é grande chance, porque os descontos são imensos. Eles vão de 30% até 70%. Né? E o lojista quer realmente liquidar. E o consumidor está querendo comprar. Então, é essa grande oportunidade que a CDL está fazendo nessa Liquida, exatamente para proporcionar que o comércio fique mais aquecido e, ao mesmo tempo, também que o consumidor consiga comprar no preço mais competitivo. E a nossa expectativa é fantástica, né? Nós estamos realmente com perspectiva de crescimento, porque cresceu o número de lojas que aderiram. Então, em razão disso, nós temos a concepção de que realmente nós vamos ter uma procura maior, ter mais lojas oferecendo o produto. E essa campanha do governo federal, que diz respeito limpar o nome, né, do SPC, do Serasa, né? Que eu chamo de desenrola, essa campanha está trazendo muita gente para a adimplência.
né? E essa adimplência, certamente, ela vai gerar mais consumo. Agora, você, consumidor que está nos assistindo, que porventura está com o nome ainda bloqueado, vá lá, busque essa campanha, vá lá com o seu fornecedor, negocie com ele, acerte uma condição, que nós, lojistas, empresários como um todo, nós estamos querendo trazer para a adimplência essas pessoas. Então, já tem mais de 6 milhões de pessoas que aderiram, quase 2 vezes a população de Fortaleza, se você contar assim, que já aderiram a essa campanha. Então, vá lá, procure, negocie o máximo e venha para a sua adimplência, porque a sua adimplência é carta de cidadania para você, telespectador que está agora nos vendo. Então, muita gente está aderindo, nós estamos realmente incentivando que ocorra isso, para que a gente tenha no final do ano também um aquecimento melhor. Agora, é importante também o consumidor ter um cuidado daqui para frente com o seu nome, né? Não emprestar para terceiros. 22% das pessoas estão negativadas porque emprestaram o nome, né? Agora, tem também 12% de pessoas que estão negativadas, pessoas essas que nem sabem que estão negativadas. E você sabe qual é o valor médio das pessoas que estão negativadas? R$ 3.200. Em tese, não é muito, mas as pessoas que têm o salário, vivem daquele salário, quando acontece uma inadimplência dessa, ele não tem outro recurso. Ele tem que esperar o 13º, né? Tem que esperar férias, alguma coisa assim, que ele possa, com aquele recurso, limpar o seu nome. Mas agora, com esses descontos que são também até 90%, é um grande momento, uma grande oportunidade que as pessoas podem ter para conseguir limpar o seu nome. E também, dentro desse diapasão aí de conseguir um varejo mais aquecido também, tem um fato muito importante, que é a campanha da CDL, com o Cid Ônibus, que é exatamente, a campanha chama-se Compre Bem e Volte de Graça. Isso para o centro de Fortaleza. Considerando que o centro, antes da pandemia, nós tínhamos em torno de 350 mil pessoas por dia. Hoje nós só temos 190 mil. E aí nós precisamos gerar imposto, gerar renda. E o centro ainda é o maior centro comercial do estado do Ceará, onde é o maior arrecadador, tanto de ICMS quanto de ISS. E aí nós, juntamente com o Cid Ônibus, como já lhe falei, nós estamos já está em vigor, está funcionando. Tem lá o adesivo das lojas credenciadas, o consumidor, por sua vez, deve chegar lá na loja, exigir, cobrar, que tem direito a passar de volta, e aí, mediante uma compra, né, de R$ 150, o consumidor ganha a passagem de volta. Ele vem para o centro às expensas dele, às custas dele, mas ele pode voltar às custas de nós lojistas. E aí é muito simples e rápido. Só chegar na loja, eu vou comprar aqui, o meu valor é mais de R$ 150, eu quero receber minha passagem de volta. Dentro do sistema das lojas credenciadas, já existe lá onde o operador da loja aciona o sistema e em 10 minutos está na catraca do ônibus e ele consegue voltar de graça para casa. E é isso também que nós esperamos ter um crescimento maior na venda. Agora, nesse Fortaleza Liquida, por razão também do desenrola, mais número de lojas que estão se credenciando e também o centro com essa campanha, né, essa campanha de volta de graça. Compre Bem e Volte de Graça. Essa campanha, ela é assim, o Volte de Graça foi uma criatividade nossa, mas é uma tendência, tá, que o transporte público ele seja realmente gratuito, isto é, tarifa zero. Tem um exemplo aí de Caucaia, né? Inclusive nós temos loja na Caucaia, loja de rua na Caucaia, onde o movimento cresceu 35%, onde as pessoas que moram no município estão indo para o centro de Caucaia com tarifa zero. Então, com isso, diminui muito a questão dos acidentes de trânsito, principalmente dos motoqueiros, diminui também a poluição, porque as pessoas deixam de ir de carro e vão realmente de ônibus. E isso representa 15% da maioria dos orçamentos. É um valor até substancial.
Em Fortaleza e Caucaia também tem alguns parques, tem o centro, Fortaleza tem cinema no centro. Então, essas pessoas precisam se movimentar, usufruir, curtir a cidade. E esse é um fato onde os gestores estão chegando ao entendimento de que realmente o transporte público com tarifa zero ajuda muito a aquecer a venda do varejo. Porque no momento em que o varejo está aquecido, os municípios vivem de quê? De arrecadação de impostos. E nós somos fontes vivas de arrecadação de impostos. Porque na hora que a gente vende, nós temos um imposto a recolher. E esse imposto volta para o município então realmente distribui depois com a população em termos de benefício. Então, o município de Maracanaú também tem essa mesma proposta, um pouco diferente, e do Eusébio também tem uma proposta nesse sentido também um pouco diferente. E nesse caso, com relação à Fortaleza Liquida, né? Como é que faz para participar, para saber mais informações também? E lojas participantes, você disse que aumentou, né? Quantas estão participando agora? Bem, são 6.000 lojas participantes, né? Essas lojas, nós estamos contando tanto matrizes como filiais, né? São seis pontos comerciais. Os shopping centers estão participando todos, né? Então é muito simples, a pessoa vai, a loja faz uma compra, né? E aí essa compra, ela é para cada R$50, para cada R$50 em compra, ela recebe um cupom. E esse cupom é a raspadinha, que ele pode raspar, na hora ele vê o prêmio que pode ser de 100, 200 ou R$500, e depois de sorteado ou não com a raspadinha, ele se reserva a participar do grande sorteio que é do automóvel e de caminhões em prêmios. Esse sorteio será no dia 19 de setembro, na sede da CDL, às 11 horas da manhã. E você, consumidor que está agora nos vendo, nos assistindo, pode ir também participar do sorteio na sede da CDL, às 11 horas da manhã, no dia 19 de setembro. E também são lojas do centro, em sua maioria, mas também shoppings. Como é que está sendo essa participação? Todos os shopping centers de Fortaleza estão participando. Então, como as lojas estão contidas lá dentro, as lojas também estarão participando diretamente do sorteio. E algum lojista que tem loja só no centro, só na Monsenhor Tabosa, só no bairro, que buscou a CDL, ou que vai buscar a CDL para se credenciar, que ainda há tempo, ele pode participar sozinho e o seu consumidor ser contemplado do sorteio objetivamente, porque ele vai para uma grande urna, né? Depois, no primeiro momento, ele participa da raspadinha. Se ele não ganhar 100, 200 ou R$500, vai para a segunda chance, né? É onde tem um automóvel e tem também o caminhão em prêmios. E nesse caso também daquela compre bem... Compre bem e volte de graça. E volte de graça, né? A pessoa apenas chega na loja do centro e ela informa, olha, vou comprar aqui, vai dar mais 150, quero meu voucher para voltar para casa. Exatamente. O lojista, então, de imediato, ele dá, após a compra, né? Ele oferta àquele consumidor aquela oportunidade de ele voltar de graça para casa. E aí, nesse caso, vocês já estão visualizando essa movimentação? Já tem um tempinho que já está funcionando? Já está 2 meses e meio, 3 meses aproximadamente que está funcionando. Ela está crescente, não tão crescente quanto a gente planejava, mas está numa crescente. E em decorrência do desenrola, e em decorrência desse movimento, dessa campanha que nós estamos fazendo, nós entendemos que terá um incremento de vendas agora nessa campanha do Fortaleza Liquida, como também o shopping center, todos aderiram, né? Não ficou nenhum shopping de fora. Então, realmente, isso vai crescer, vai fomentar. E o nosso objetivo da CDL, exatamente, enquanto instituição, é promover e aquecer as vendas do varejo. Ok, Assis, muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade de falar para o povo cearense, do mundo, né? E estar aqui, falando de CDL, falando de campanha, que é muito importante para todos nós. Obrigada mais uma vez.
E a Prefeitura de Fortaleza anunciou a implantação do piso da enfermagem para profissionais que atuam na rede municipal. O cálculo definido pelo município para a complementação de folha eleva o ganho financeiro para a categoria. A determinação do prefeito foi que esse cálculo do piso fosse feito em cima do vencimento base, acrescido ao valor que vem do Ministério, não levando em consideração as gratificações. Isso significa, na prática, um ganho de salário do servidor da enfermagem. Com relação às 44 horas, é uma determinação do STF e que nós não podemos deixar de cumprir, tanto a determinação do STF como também em portaria do Ministério, definindo que a carga horária deve ser calculada em cima de 44 horas. As filantrópicas, a partir do dia 30, terão um canal de informações, um canal para que eles possam passar todos os dados com o seu pessoal e em cima dessas informações nós possamos fazer os cálculos e fazer, consequentemente, o repasse a que eles têm direito. A Universidade Federal do Ceará tem um novo reitor, Custódio Almeida. Ele tomou posse juntamente com a vice-reitora Diana Azevedo. Os dois vão ocupar os cargos pelos próximos 4 anos. A cerimônia concorrida ocorreu na reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza. Com a plateia formada por estudantes, representantes da sociedade civil e políticos, o novo reitor, o professor Custódio Almeida, foi empossado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O novo reitor da Universidade Federal do Ceará. O novo gestor recebeu na sequência os paramentos das vestes reitorais e deu posse à vice-reitora Diana Azevedo. Custódio Luiz Silva Almeida é graduado em Computação e Filosofia, mestre em Sociologia e doutor em Filosofia. Foi chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, coordenador do curso de graduação em Filosofia, diretor do Instituto de Cultura e Arte da UFC e pró-reitor de graduação. Ele é o 16º reitor da instituição. Custódio Almeida foi o candidato mais votado na consulta universitária em 2019, mas não foi nomeado reitor pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Este ano, em uma nova consulta, ele foi novamente o primeiro colocado e escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma gestão até 2027. No discurso, o novo reitor defendeu o diálogo com os estudantes, o respeito às diferenças, equidade de gênero, fortalecimento e autonomia da universidade. Qual é a missão da universidade? A conquista da maioridade intelectual, da liberdade, entendida como autonomia e a conquista da emancipação humana. A história faz da universidade um ambiente da tensão entre o antigo e o contemporâneo, entre a conservação e a inovação. É verdade, nós somos conservadores, vide essas vestes, mas nós somos inovadores também. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. Piscicultura em foco, valor agregado na aquicultura, custo e eficiência na carcinicultura e inovações tecnológicas são os eixos temáticos do 3º Seminário Biossegurança e Inovações na Cadeia de Produção da Carcinicultura. Começa agora nesta quarta-feira, dia 30, no campus Morada Nova do IFCE. Sobre essa programação e muito mais, eu converso com Maíra Nobre, coordenadora da Incubadora de Empresas do IFCE Campus Fortaleza, que está aqui comigo no estúdio. Maíra, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Aproveito para mandar um grande abraço, a todos do Vale do Jaguaribe, uma região tão rica de carcinicultura, piscicultura, carnaúba, uma terra que tem muita riqueza, e que deve ser... que as pessoas têm que também se apropriar dessa riqueza, que esse bolo tem que ser melhor dividido. Pois é, e nesse encontro, que é amanhã agora, quarta-feira, e nesse momento de encontro olhando para a Morada Nova, como é que vocês estão trabalhando isso? Você vai dar uma palestra em especial? Conta pra gente como é que vai ser a programação nesse sentido.
Pronto, a região assim, do Vale do Jaguaribe, né, nós temos alguns institutos federais que, de certa forma, contribuem de forma bem qualitativa com os arranjos produtivos locais, né? A gente tem um campus Limoeiro, a gente tem um campus Aracati, a gente tem um campus Morada Nova, a gente tem um campus Jaguaruana, a gente tem um campus Jaguaribe, né? E todos esses campi, eles têm cursos nessa área, né, de carcinicultura, porque começou-se a cultivar, né, carcinicultura, começou-se a cultivar camarão naquela área, né? E tanto o cultivo do camarão, né, assim, em cativeiro e essa adequação, né, para que eles possam estar em águas não tão próximas do mar, é fruto, sim, de pesquisa, de inovação, de ciências, é fruto, sim, do investimento do Estado para que isso seja possível, é fruto dos engenheiros de pescas, engenheiros de aquicultura, pesquisadores da área, né, que, enfim, estudam ali a fisiologia desses animais, que estudam, sim, os engenheiros químicos também, né, porque tem também a ver com a alcalinidade da água, dos solos, né, então a gente vê a importância do Instituto Federal contribuindo para os arranjos produtivos que já existem e fazendo existir outros arranjos, fortalecendo esses outros arranjos. E a gente vê nessa região a carcinicultura como grande riqueza, né? Já tem indicadores econômicos, eu acho que daí vem a importância do evento, né? Que é a biossegurança, que é importantíssima, né? Já tivemos problemas no passado em relação a algumas patologias específicas do camarão. A questão da inovação também, né, nessa cadeia produtiva, então, assim, inovação em diversas áreas, tanto dessa parte biológica, inovações na área também de tecnologia, de inovação de comunicação, né, e também inovação na área da modelagem de negócios. Então, assim, o que eu vou falar lá, né, a palestra que eu vou dar lá, é justamente sobre isso, de que forma as pessoas que trabalham lá, elas podem estar perto dessas instituições, elas podem modelar, né, pensar em um negócio, pensar em um arranjo produtivo, ou a própria família, ou famílias associadas, e que elas possam também entrar, né, entrar nessa perspectiva, como nós já temos muitas, né, que já trabalham com isso, mas muitas outras podem trabalhar, né, inclusive as mulheres. A gente tem, pois é, esse recorte aí que você falou importante de gênero, né, das mulheres participando ativamente nesse processo também. Como um todo, né, Mayra, a gente vê, como mulher, a gente vê o quanto é difícil e complicado ter mulher de destaque em diversos setores, né? A gente tem avançado muito, mas mesmo assim parece que é mais complicado cada vez que se avança, né? Como é que está isso nesse setor com relação à questão da carcinicultura, sobretudo também sobre esse setor como um todo no interior do estado? Pronto, assim como na nossa sociedade, né, sobretudo no Brasil, que estamos em processo, temos o nosso desenvolvimento, mas precisamos nos desenvolver em outras coisas, inclusive na equidade de gênero. Então, na carcinicultura não é diferente. Temos nessa região, sim, uma riqueza que é produzida a partir do camarão, mas do ponto de vista de paridade entre homens e mulheres, tanto na cabeça dos empreendimentos, como trabalhando nos empreendimentos, poderíamos ter uma equidade maior, né? E para isso se faz necessário, tanto por parte das empresas, como por parte do braço do Estado, no caso, os institutos federais, as prefeituras, o governo do Estado, né? Criar políticas de ações afirmativas, né? Então, assim, mais capacitações, mais cursos, editais que sejam chamativos para as mulheres, tanto em fase de formação, né, ali no ensino médio, na graduação, mulheres que já são chefes de família, né, para que elas, digamos assim, prosperem mais, para que elas tenham acesso maior, né, essa subida financeira na vida delas. Então, a gente vê o braço do Estado muito importante, assim como nas empresas, né? Então, assim, hoje está muito em voga nas empresas, o ESG, a questão da diversidade, né, da importância de se ter uma diversidade ali nos quadros de gestão, nos quadros de atuação, até porque na área da criação de algum produto, uma mulher, às vezes, ela entende melhor como é que aquele produto pode ser vendido para outra mulher, né? Então, assim, muitas empresas já entram nessa perspectiva, pensando também no lucro, para além da diversidade, né,
pensando no lucro. Então, assim, é isso, a gente está lá para conversar sobre essas ações que podem ser feitas para incluir mais mulheres, assim também como para pensar essa modelagem como todo, né? Porque para você empreender nessa área, você tem que ter uma série de questões que não são impossíveis, mas que requer dedicação, que não é individual, é também coletiva, porque é o sujeito, né? É o Estado, é a comunidade, são as empresas, né? Para fazer com que o negócio seja aberto, né? Nessa área. Precisa de técnicos em aquicultura, né? Pessoas para fazer o manejo né? Ali do camarão, mas com uma formação específica que pode ser feita na própria empresa. Precisa de engenheiros de pesca, né? Pessoas da área da química, né? Precisa também de fomento, né? Então, assim, para abrir um viveiro de camarão, por exemplo, mesmo que seja um viveiro ali mais, como é que eu posso falar? Uma fazenda mais inicial, né? Requer um valor financeiro significativo, né? Então, assim, é preciso que se criem mais políticas públicas de fomento para que essas famílias também possam ter acesso, né, digamos, a essa tecnologia de cultivo e que elas tenham acesso também a esse recurso financeiro para poder iniciar o seu trabalho, né? E a partir daí, sim, ir se estabelecendo e crescendo, e isso é possível, né? A gente, lá no evento, vários casos, né, de locais, né, vão ser falados. Eu queria até mandar um abraço para o professor Sandro Régio, lá do Campus Aracati, né? Quando eu trabalhei lá, ele é engenheiro de pesca, e quando eu trabalhei lá, ele me levou para conhecer alguns programas, né, de arranjos produtivos locais na área do camarão, mas familiares, né? Famílias que coletivamente se organizavam, né, para ter os seus viveiros, para ter as suas fazendas, né? E aí dividir o trabalho, dividir o lucro. E eu achei muito interessante, assim, poder aprender com ele isso. E aí eu queria mandar um abraço para ele, assim como também para a Beatriz, né? Que é a diretora-geral do IFCE Campus Morada Nova. Tá? Uma grande gestora da região, né? O Campus Morada Nova tem feito, assim, muita diferença, né? Em toda aquela região, assim, no sentido de capacitar, de formar, né? E também o professor Ítalo, que é um dos organizadores do evento, tá? Que é engenheiro de pesca também, que é do Campus Morada Nova. Queria mandar um abraço para eles e amanhã vou estar lá com eles. Adoro Morada Nova. E nesse caso, para quem quer saber mais informações, que está assistindo, né? Como é que faz para olhar para a programação e dizer, não, bom, agora eu vou participar desses encontros? Pronto, o Campus Morada Nova, ele tem um Instagram, né? Que é o IFCE Morada Nova. Vocês seguem aí, e tem o Facebook também. E aí lá tem todas as informações, tem um link do evento, ainda está podendo fazer inscrições, e aí é só entrar. Ok, Mayra, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigada. Obrigada. E o maior investimento em cultura na história do Brasil chegou ao Ceará. 22 editais da Lei Paulo Gustavo foram anunciados pelo governador Eumano de Freitas. Os documentos permitem ajudar financeiramente artistas, produtores e agentes culturais em uma força-tarefa que só aqui no estado ultrapassa 160 milhões de reais. A assinatura é o começo de uma nova era na cultura cearense e, por que não, uma nova era para a cultura brasileira. Os editais assinados pelo governo do Ceará fazem parte da Lei Federal Paulo Gustavo. Cosmo é fundador do Grupo Cultural Galhofo. Há 5 anos faz apresentações em Fortaleza. Enfrentando desconfiança e falta de incentivos, agora ele tem a esperança de que bons ventos soprem para o setor cultural. Editais como esse são cruciais para garantir a continuidade das ações artísticas e culturais de outros grupos teatrais também. Então, existir a Lei Paulo Gustavo agora, por exemplo, é mais uma vez ter uma garantia de dar continuidade a ações e de ampliar ações também. A lei é uma homenagem ao ator fluminense Paulo Gustavo, que morreu em 2021, vítima de complicações decorrentes da Covid-19. A lei surgiu justamente para injetar dinheiro nas atividades culturais, compensando as perdas financeiras provocadas pela pandemia. Só aqui no Ceará serão aplicados mais de 160 milhões de reais.
Enquanto 70% dos recursos irão para projetos de audiovisual, outros 30% serão investidos em outras atividades do setor cultural. Edital para povo indígena, edital para negros e negras, edital geral para toda a sociedade, para que a gente possa assim incrementar a atividade cultural no estado do Ceará. E eu não tenho dúvida que isso é muito importante para a economia cearense, é importante para as pessoas que trabalham nesse setor, é importante para o turismo do estado do Ceará. Todos os 184 municípios do Ceará se credenciaram, estão aptos para desenvolver os projetos culturais com a Lei Paulo Gustavo. Portanto, vamos poder vivenciar uma atividade cultural muito intensa no Ceará nos próximos meses. Dos 22 editais anunciados da Lei Paulo Gustavo, 4 já foram publicados. Eles envolvem formação nos municípios, pesquisa e mobilidade artística e apoio aos festivais culturais. O repasse do dinheiro pode acontecer até o final deste ano e a execução da verba até o final do ano que vem. Neste momento, os 184 municípios do estado já devem estar com o dinheiro na conta, prontos aí para lançar os seus editais. Alguns já lançaram, outros já até começaram a pagar. Então, o mecanismo de repasse é do governo federal diretamente para os municípios e para os estados brasileiros. O engajamento da sociedade civil, dos gestores, produtores, possibilitaram que, junto ao parlamento, essas conquistas fossem adquiridas. Então, nenhuma luta é fácil, né? Então, toda luta é difícil e, por isso, essa celebração hoje, no momento em que a gente anuncia e lança os editais, porque o resultado de uma luta vencida merece ser celebrado. O orçamento para o Ministério da Cultura em 2023, depois da recriação da pasta, já é o maior da história. O Ministério tem orçamento total de 10 bilhões de reais, o que representa uma enorme diferença frente aos 13 milhões de reais destinados à cultura no governo anterior. Atualmente, 7,5 milhões de brasileiros vivem da cultura nos 4 cantos do país. A verba da Lei Paulo Gustavo gira em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. É um momento também da gente evidenciar a cultura popular através do audiovisual. Por que não fazer documentários, curtas, dessas manifestações da cultura popular, tornando público, né? A cadeia produtiva do audiovisual voltado para a cultura popular também é um caminho a seguir. Caso seja contemplada em um dos editais até setembro, Sheila, por exemplo, tem projetos encaminhados do que vai fazer com o dinheiro. A gente vai apresentar um documentário aí sobre o círculo carnavalesco, junino, natalino. E vamos seguir, torcer que dê tudo certo e sejamos aprovados e a gente possa publicizar a cultura popular através da lei. A apresentação e o lançamento dos editais aconteceram no Complexo Cultural Estação das Artes, no centro de Fortaleza. Valéria e Tamile são da Secretaria da Cultura. Tamile é uma mulher cega e tem trabalhado desde 2009 em prol da acessibilidade para os produtores culturais. Na Lei Paulo Gustavo aqui no Ceará, o empenho já conseguiu resultado. Uma pessoa surda, por exemplo, que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua, né, e ela não domina o português, ela ficava ali impossibilitada de ler esse edital e de participar em igualdade de condições. Então agora a gente traz a possibilidade dessa pessoa submeter o projeto dela em Libras, assim também como todos os editais, eles também vão estar disponíveis em Libras, eles vão estar disponíveis em formato narrativo, então vai ter uma pessoa que vai ler esses editais, para quem necessitar e quem se sentir mais confortável de acessar o edital dessa forma. Ele também vai estar em PDF acessível, numa linguagem simplificada, onde isso é organizado de uma forma em que você encontra essas informações com mais facilidade. Então tem todo um processo, né? A gente também faz a impressão desses editais em braille e aí com isso a gente cria possibilidades, né? Amplia as possibilidades de participação desses artistas dentro dessa lei, que é tão, né, potente aqui para o nosso estado. Só quem admira a cultura e a arte sabe o valor deste investimento. Não apenas para si ou para produções culturais específicas, mas muito mais pelo oxigênio que a lei está dando em todas as áreas. A lei, ela é um pacto, na realidade, de generosidade mesmo, de reconhecimento do povo brasileiro. Ela traz a questão
do reconhecimento dos povos originários, das pessoas com deficiência, dos territórios. Então, é uma lei extremamente generosa, né? Na amplitude da palavra. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Já, fica aí, com mais destaques. Estamos de volta em atividade há 10 anos. A zona de processamento de exportação do Ceará foi a primeira zona de processamento de exportação a entrar em operação em território nacional. Sobre esse assunto eu conversei com o presidente da ZPE Ceará, Eduardo Neves, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. 10 anos de ZPE, né? Parece que foi ontem que ela foi inaugurada e desde então a gente viu um crescimento enorme do PECEM, do Porto, do Complexo como um todo, e a ZPE acompanhando tudo isso, né? Sim, é um prazer muito grande, a satisfação estar aqui, falar desses 10 anos da ZPE. A ZPE do Ceará, que foi a pioneira, até há pouco tempo era a única em operação no Brasil, que a gente partiu na frente. E essa ZPE, na verdade, a história dela é assim, um grande laboratório de ZPEs no Brasil, né? E a gente, nesses 10 anos, só tem a agradecer a parceria que sempre teve com a Receita Federal do Brasil, principalmente aqui do Ceará, e com a própria Companhia Siderúrgica do PECEM, a antiga CSP, que aí as três, a Receita Federal, a ZPE Ceará e a CSP, construíram, né, essa condição que é dada a uma ZPE brasileira. Temos hoje um sistema próprio de ZPE, todo informatizado, zero papel, online com a Receita Federal, e só foi possível com o trabalho dessas três entidades em conjunto. E aí, falando para quem está assistindo, né, o que é uma ZPE, como ela funciona e, sobretudo, a força dela para o estado do Ceará? Bom, ZPE é uma política de desenvolvimento industrial econômica. As ZPEs, elas existem desde a antiguidade, né? O modelo de troca em zonas livres de comércio. Mas nos moldes que nós temos hoje, a partir de 1934, nos Estados Unidos, é o que a gente chama de ZPE contemporânea, que é os moldes que a gente tem hoje, foi quando surgiu. Aqui na América Latina, do Uruguai, foi a primeira, mas elas criaram mais força e mais nome depois dos anos 50, 60, com a entrada dos asiáticos, né, dos países asiáticos, que ali a gente chamava dos tigres asiáticos na época, foi um crescimento muito grande nos anos 60, 70, e o modelo de crescimento deles era esse modelo de ZPE, que são zonas livres de comércio voltadas à exportação. O que traz de vantagem do país que faz isso, né, é uma forma de substituição de exportações, né, de industrialização, porque é um projeto industrial, ele tem a difusão tecnológica, porque ele traz a condição de conhecimento da mão de obra local, e porque a empresa exporta, como exporta, ela compete e trabalha com outras empresas e outros mercados, então isso dá uma condição de melhor qualidade, de aperfeiçoamento de produtos, é o que a gente chama de difusão tecnológica, além de ser uma política de geração de emprego e renda industrial. E aí, nesse caso, a gente tem o Ceará despontando, né? Há 10 anos essa ZPE em funcionamento. E a importância de ter o Ceará à frente disso? A importância, aqui no Ceará a gente fala muito, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Eu acho que a importância é esse aprendizado que nós temos. Nossa ZPE hoje, como eu falei, é zero papel, em termos de operação, nossa ZPE é extremamente eficiente, né? E hoje a gente conta já com o novo marco legal de 2021, que melhorou bastante a legislação brasileira. Éramos a única, éramos a primeira, mas não tinham outras, o que não era também muito bom para essa política pública, porque você não tinha apoio de outros estados, enfim. Mas depois do novo marco legal, já tem o estado do Piauí, que está em operação. Esse ano deve ser inaugurado mais 2 ZPEs em Mato Grosso e em Minas Gerais. Eu acho que o que fortalece essa política pública aqui no Brasil. E no momento que novas ZPEs estão chegando, né? Como é que está sendo o fortalecimento disso, sobretudo também em Brasília, e nos outros estados? Isso tem sido muito importante, porque tem algo muito interessante, né? Uma empresa dentro de ZPE vendendo para outra empresa dentro de ZPE
é considerado exportação. Então, você imagina que uma empresa da ZPE do Piauí pode vender para a ZPE do Ceará sem a tributação, porque é considerado exportação, assim vice-versa, a da ZPE do Ceará para a ZPE de Minas Gerais, enfim. Então, isso é um ganho muito importante entre as ZPEs, além de fortalecer a política pública. Creio que vamos ter diversas atividades econômicas diferentes das ZPEs, o que fortalece e o que nos dá condição de ir melhorando essa questão da legislação. Nós temos hoje uma Associação Brasileira de ZPEs, a ABRASP. Nós temos agora dia 30 agora em Brasília, estaremos lançando a frente parlamentar, né, de ZPEs, para poder o Congresso poder discutir a questão de ZPE, entender a importância dessa política pública, como ela é importante para o desenvolvimento industrial de um país. A gente tem o marco regulatório, o senhor falou, né, já recente. No seu olhar, né, quais são os avanços que devem ser colocados em prática, quais são as dificuldades que precisam ser observadas para serem superadas? O novo marco legal foi um grande avanço. No próprio marco legal, na lei do novo marco legal, ele institui serviços, institui outras coisas que ainda não foram regulamentadas. Recentemente, agora, dia 26/7, foi criado no Ministério da Indústria e Comércio, no MDIC, um GT, um grupo de trabalho para avaliar e estudar o marco legal na ótica do novo governo, o governo do presidente Lula. Nós estamos fazendo contribuições a esse grupo de trabalho, né, através da ZPE-Será, através da própria ABRASP. Então, a gente imagina que agora as ZPEs estão ganhando corpo e força para que a gente possa mostrar e ter uma política, né, com a condição de competir com qualquer ZPE em qualquer canto do mundo. Até porque esses produtos são exportados e vão disputar espaço no mercado internacional com outras ZPEs. Então é importante que a nossa seja fortalecida e tenha uma legislação com bastante flexibilidade para que elas possam avançar e gerar o emprego e renda que são necessários ao Brasil. A gente tem aí o comecinho de tudo da ZPE, né? Foi num espaço específico, agora ela expandiu, né? Tem a Zona 2 também, novas marcas, novas empresas chegaram. Conta um pouco para a gente sobre essa expansão. A gente teve bastante coragem, né? O Estado de Ceará teve bastante coragem lá com o governo Cid, quando colocou para funcionar a primeira ZPE do Brasil, que foi esse grande laboratório brasileiro com o setor 1. No governo Camilo, avançamos o setor 2, inauguramos o setor 2, o marco legal ainda não estava definido, estava ainda em andamento, conseguimos aí que as duas coisas acontecessem e agora no governo Humano estamos trabalhando fortemente na atração de novos negócios para esse setor 2. O hub de hidrogênio verde, que é tão falado aqui no estado de Ceará, ele está dentro da ZPE. A ZPE é uma condição especial para que possa atrair esses grandes investimentos, mas não só os grandes investimentos, os pequenos e médios negócios também. Nesse setor 2 criamos uma área de 18 hectares, já está pronta, terraplanada, com infraestrutura básica toda pronta, fibra ótica, energia, asfalto, na porta, para que possa atender os empreendimentos de menor porte também. E nesse caso, falando também o senhor falou da hidrogênio verde, esse nome que está todo mundo falando, os olhos estão não só daqui do estado do Ceará, mas do mundo inteiro olhando para o hidrogênio verde, né? Nesse caso, como é que tem sido essa movimentação aqui, sobretudo da ZPE e do complexo como um todo do PECEM com relação ao hidrogênio verde? O complexo industrial e portuário do PECEM, ele é formado por uma empresa maior, que é a CIP-SA. A ZPE é uma subsidiária integral da CIP-SA, na lei das SAs. O CIP-SA é uma área de 19 mil hectares. Nós temos três grandes negócios, 3 negócios. Um é o negócio portuário, do porto como um todo. O outro, nossa retroárea, temos espaço para empresas de serviço, indústria e comércio. E temos os negócios de ZPE, que são 6 mil hectares dessa área total. 560 do setor 1, que já está todo ocupado. Do setor 2, são 1.900 hectares, que era a área que estava destinada à refinaria, que resolveu não vir. Por ironia do destino, ia ser combustível fóssil e estamos avançando para produzir o hidrogênio verde com energia renovável, combustível mais limpo, combustível do futuro, dentro dessa ZPE 2.
E aí essa expectativa está grande, né? A movimentação está sendo intensa nesse sentido de investimentos, de expectativas de investimentos para cá também, né? Sim, sim. A expectativa é muito grande, mas não só a expectativa. Nós vamos trabalhando duro, juntos. Temos algumas empresas que já têm pré-contrato, que já estão no dia a dia trabalhando com a gente em várias frentes, né? Tem a questão ambiental, tem a questão das infraestruturas necessárias, que o Complexo Industrial Portuário de Pecém, juntamente com a ZPE, já vem trabalhando, né, das tubovias que são necessárias, tancagem auxiliar, que são necessárias para a viabilidade desses empreendimentos, fazendo projetos, orçamentos, para ter ideia desse investimento, como isso será operado, como também vem se trabalhando com a questão dessa regulamentação do hidrogênio verde no país. E assim no Ceará é um clima muito bom para trabalhar isso, que é um trabalho feito a 4 mãos, né? Você tem as diversas instâncias de governo, diversas secretarias que trabalham também em prol do hidrogênio verde, a nossa bancada de deputados, os nossos senadores estão trabalhando também nessa frente, todos há um interesse único do Estado do Ceará, as entidades de classe, como o FIEC, enfim, o governador Eumano, que está engajado pessoalmente nesse processo. Então é algo assim que ia ser um esforço muito grande, porque a gente sabe a importância disso, que isso pode mudar a economia do Estado do Ceará. A gente tem também a questão da logística muito necessária e forte, né? Transnordestina, a questão também da localização do Estado do Ceará também, favorecendo isso, né? O hidrogênio verde do Estado do Ceará tem uma condição natural muito forte, muito competitiva, das mais competitivas do mundo, né? E a condição de logística, a condição de infraestrutura que tem o Porto Pecém possibilita que isso seja escoado através do porto. Então, em cima disso que a gente vem trabalhando na condição de fornecer esse hidrogênio verde para o mundo, principalmente inicialmente para a Europa, através do nosso parceiro, que é o Porto de Roterdã, que é nosso sócio aqui no Complexo Industrial Portuário de Pecém. Presidente, a ZPE, ela, como um todo, também ela une unidades lá, né? A Receita Federal bem presente nesse sentido, né? Também tem a CSP no caso. Lembro bem no comecinho de tudo, né? Que a CSP ainda era, né? A construção da CSP e a ZPE também chegou junto nesse sentido. Como é que tem sido esses 10 anos? Que a gente olha assim, 10 anos, parece pouco, mas foi tanta coisa que já aconteceu, né? Tanta movimentação. E quem passa por lá vê a grandiosidade que está tudo aquilo, né? Nesses 10 anos, a ZPE já movimentou mais de 80 bilhões de toneladas de cargas durante esse período. A ZPE hoje representa mais de 50% das exportações cearenses, então, assim, mostra para o que veio, a função importante que ela tem dentro do Estado de Ceará, né, mostrando o potencial que tem de exportação e, obviamente, tende a aumentar, principalmente com a vinda desses hubs, de outras empresas que a gente vem trabalhando para o setor 2 da ZPE. Foram anos de muito aprendizado, como eu falei um pouco no início, né? A própria CSP, hoje a ArcelorMittal Pecém, e da Receita Federal do Brasil, né? Como a gente acompanhou e aprendeu a trabalhar com o ZPE, foi se aperfeiçoando, e hoje o Estado de Ceará hoje tem um know-how, podemos dizer assim, em ZPEs no Brasil, e isso muito nos honra e nos enche de orgulho. Atualmente, quantas empresas fazem parte, estão dentro de área de ZPE? No setor nós temos 3 empresas, a ArcelorMittal Pecém, a White Martins e a Fênix. E aí, nesse caso, para a expectativa da Zona 2, o que a gente já pode falar? Na Zona 2, em pré-contrato, nós temos 6 empresas. Né? 6 empresas em pré-contrato. Porto 100, que iniciou obras já. Nós temos a Nox, nós temos a Fortescue, que é hidrogênio verde. A AES Brasil, que é hidrogênio verde. Casa dos Ventos, que é hidrogênio verde. E Natrade, que é uma empresa de ferro gusa. E aí já mostra a realidade, né? Realmente as empresas estão chegando para o hidrogênio verde, né? Isso é realmente fato. Estamos em processo de atração desse investimento, em processo de amadurecimento. São negócios estruturantes, são grandes negócios. Isso não acontece assim, né? Da noite para o dia. Isso precisa de infraestrutura de um lado e de outro, o Brasil ainda precisa a questão da regulamentação desse mercado. Isso tudo está acontecendo para e passe, você vai trabalhando com os investidores e vai avançando. É um negócio, na verdade, novo não só no Brasil, mas novo no mundo. Então necessita, de fato, aí um caminho a ser percorrido. Presidente, nesses 10 anos, né, esse ano agora que fecha essa efeméride aí com relação à questão
dos 10 anos da ZPE? O que está programado? O que tem de ações, trabalho? Muito trabalho, né? Muito desafio. ZPE é sempre um grande desafio, mas um bom desafio. O que temos programado essa semana é a Frente Parlamentar de ZPE, que, coincidência, né, por força do destino, ela vai ser dia 30 de agosto, que é exatamente o dia dos 10 anos da ZPE, mas aí estarei em Brasília, dia 31, vou estar aqui na ZPE, na sede. A gente vai simbolicamente encerrar uma placa lá dos 10 anos, foi feito isso nos 5, chamar as empresas que compõem lá a ZPE para conhecer um pouco da nossa história. Tem um vídeo com a biografia da ZPE, enfim, contar um pouco da nossa história e da nossa trajetória aos que lá estão no Complexo Industrial Portuário do Pecém. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.